Olá, bem-vindos ao Quintal Gastronômico. Meu nome é Andréia e hoje é dia de bolo de cacau com aveia sem glúten. E olha só, ela quer participar todas as vezes, eu não posso fazer nada, gente. Aliás, ela tem um canal no TikTok que ela tem 3 vezes os seguidores que eu tenho. Pior que é verdade. Então, e hoje a gente veio fazer um bolo. Por quê que eu vim fazer um bolo? Primeiro porque eu ainda continuo com vontade de comer açúcar, né? E comer doces, na verdade. E segundo, para falar um pouco de culpa, né? De culpa quando você tem culpa na hora de se alimentar. Como é que funciona isso, né? Vocês sabem, eu já contei anteriormente, que eu fui obesa até os 30 anos e fui aprendendo em como me alimentar. Mas eu descobri um segredo que para mim é a base da alimentação. É você comer com prazer. Vocês sabem que existe um hormônio chamado cortisol, que é o hormônio da tensão, do estresse, né? E quando ele aumenta, realmente ele dificulta o emagrecimento. E quando você tem culpa, você fica estressado. E quando você tem culpa, você diminui o prazer em se alimentar. Você tira aquele processo de ter um prazer, de ter aquele momento, de degustar aquele bolo gostoso, aquela comida gostosa, porque você está lá se sentindo culpada pelas coisas, pelo que você está comendo, pela forma que você está comendo e blá, blá, blá. Vocês sabem que a mastigação, aliás, desculpa, vocês sabem que a digestão começa na boca, né? Então, se a gente manda para o organismo alimento já um pouquinho mais triturado, já mastigado corretamente, ele fica menos trabalhoso para ser digerido e aí facilita todo o funcionamento, né, do nosso intestino e tal. Então esse bolo é fácil, não vou falar simples, senão minha filha fica falando que eu só falo simples, como tudo que a gente faz aqui, porque o negócio é você ter prazeres e ter prazeres também de uma forma prazeres rápidos, prazeres instantâneos, não ia falar isso, mas às vezes a gente quer uma coisa que seja mais imediata. Eu quero fazer um bolo que eu quero que ele fique pronto em 30 minutos de forno, não que eu tenha que elaborar, fazer uma massa, uma torta com recheio, blá, 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 e eu tenho que ficar muitas horas na cozinha. Esse bolo pode ser feito no liquidificador ou feito à mão, se você não tem. Você pega o fouet, né? Aquele negocinho de arame que bate, e você, ou se você não tiver, você pega 2 talheres também, você bate, você pode fazer à mão. Então eu não vou falar ingredientes agora, os ingredientes estão aqui embaixo, eu só vou contar para vocês o quão é simples preparar, né? Então vocês vão colocar os ovos, o açúcar e o óleo de girassol, óleos bons, tá? Vamos lembrar disso, não vamos pegar óleo de soja, óleo de girassol. E vamos bater primeiro, seja à mão ou seja no liquidificador. Até a mistura ficar clara e homogênea. A minha mistura não ficou muito clara porque eu usei demerara. Aliás, eu prefiro açúcar demerara, açúcar mascavo. Eu não gosto muito de açúcar refinado. Acho que não é muito legal para a saúde. Você pode usar também xilitol na mesma quantidade, não no mesmo peso, fica a dica, tá? Então quando você vai usar xilitol, você usa uma xícara também, o que manda a receita, mas não no mesmo peso, porque o xilitol é muito leve e ele não deixa sabor residual. Eu, como já estou com meus índices todos, né, em ordem, então não preciso mais me preocupar com isso esporadicamente. Tudo que é exagerado não é legal, não é mesmo? Então vamos lá. Aí depois a gente vai colocar os demais ingredientes, o leite, a aveia, farinha, o cacau. Agora olha só, o que é a vida, né? Quando você usa leite numa receita, eu uso leite sem lactose, às vezes eu não uso leite, eu uso água mesmo, não tem problema. Mas se você vai usar leite, você vai diluir o leite em pó primeiro, né? Para você utilizar a água. Como eu estava no momento de flash, apressadinha, eu queria o bolo logo, eu estava querendo comer o bolo, porque dá umas ansiedades esse momento de pandemia. Gente, quem não fica ansioso, quem não passa por isso, que atira a primeira pedra, porque dá uns momentos assim. A gente achava que ia ser tipo meses e de repente a gente está quanto tempo nesse processo, então dá uma ansiedade. Então aí eu tive que colocar um pouco de água para poder diluir um pouco essa mistura também, para não ficar tão densa que o liquidificador quebra, né, daqui a pouco. Aí você desliga, como sempre, fica a dica, quando você vai colocar o fermento, você tem que pegar a espátula
e fazer uma mistura bem suave. Se você agita o fermento, ele cresce antes de crescer no forno. Consequência disso, um bolo solado. Então você vai bem devagarinho com o fermento para acoplar ele na tua receita, sem você deixar o fermento ativar, certo? Eu sempre, aí depois você coloca na forma, que já tem que ter untada, né? Aquelas no meio que eu estou utilizando aqui. Eu agora untei com óleo e polvilhei com cacau, que fica bem saboroso. Você pode polvilhar com cacau, você pode polvilhar com farinha de arroz, que eu usei, você pode polvilhar com o açúcar também, que fica interessante, mas eu preferi com o cacau, ok? Quando eu coloco a massa, eu dou umas batidinhas, tchac, 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 vocês vão ver aí, para a massa ficar uniforme no molde. Após isso, você pode colocar sementes. Eu coloquei semente de girassol aqui nessa receita, para dar uma textura, uma crocância, eu acho interessante, que fica um resultado interessante. Ou você pode pegar pedaços de chocolate, né? Aqueles que vão ao forno, presta atenção, né? Chocolate culinário, senão você vai queimar teu chocolate no forno. Você pode colocar as sementes que você quiser, você pode colocar nuts, né? O castanha de caju triturada, ou nozes inteiras, o que você quiser. A imaginação é sua, a vontade de comer é sua, você usa o que você gostar. 30 minutinhos no forno, 180 graus. Quando der os 30 minutos, você abre o forno, você espeta com palito ou com faca, o que você quiser, saindo sequinho, está pronto o bolo. Olha só, esse bolo ele fica de fato pronto em 30 minutos, depende do forno, né? Mas o forno, eu estou num processo de mudança, eu cheguei aqui, mas ainda não dei um upgrade nas coisas que minha filha tinha aqui, então temos um forno bem, né, coitado, o forno está bem, está tentando trabalhar, então, mas ele sendo velho, sendo assim, ele em 30 minutos ele entrega, então esse é um bolo que não fica cru no meio e tal. E olhem só, a gente já comeu 3 pedaços, vocês podem ver o buraco do bolo que a gente já deixou, né? Mas olhem só que fofura, gente, ficou incrível, ficou um bolo sem culpa, sem glúten, né? E se os teus índices sei lá, de glicose estão bons, você pode comer açúcar sem medo, a gente está indo bem, então não sempre, a gente come tipo cada mês, cada 2 meses açúcar, mas ok, usamos o açúcar aqui demerara e ficou bem gostoso. Então isso, olha, vamos tirar as culpas, vamos olhar ao redor, vamos tirar essa coisa de achar que a gente sempre é culpado de tudo, vamos limpar, vamos devagar, então faz um bolinho aí, toma com um cafezinho, aí que delícia, um beijo enorme para vocês e ó, se inscreva, curta, vai lá no Tempero de Terça que tá incrível e se você não tiver tempo de ir lá e pá, no Tempero de Terça, tem podcast também, podcast, vai lá e ouve enquanto você estiver fazendo uma faxina, lavando uma louça, você vai lá e ouve o Tempero de Terça também. Beijo enorme para vocês, até a próxima!